Por sinal, consegues ouvir o mundo. Obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais, queria naturalmente agradecer o convite para estar aqui. Queria também felicitar o Dr. Pedro Coutinho por esta iniciativa, com variedíssimos filmes, sobre uma temática tão interessante, pelo menos para mim. E, naturalmente, eu não queria tornar aqui o discurso muito académico. Está longe. Não queria, de facto, fazer disto uma lição. É evidente que tenho as minhas próprias ideias, mas eu acho que era interessante nós vermos em conjunto quais que são as questões fundamentais que aqui se põem, porque é que o filme é o que é, porque é que existe um conflito desta natureza e, naturalmente, se houver oportunidade, analisar as várias questões que aqui se levantam. Há questões de fundo, há questões que realmente são importantes, e eu gostaria de saber se, na verdade, querem, enfim, tomar a iniciativa de pôr dúvidas, problemas, avançar ideias. Gostava de lançar o desafio. Não? Parece que sim. Ora bom, parece que aqui há a questão fundamental que aqui se põe é um conflito, no fundo, surdos-ouvintes, na sua relação. E, naturalmente, vale a pena pensar, nós sabemos que 95% dos surdos casam com surdos e não casam com ouvintes. Por que será? Que razões é que estarão por detrás de tudo isto? Neste caso concreto, nós vemos, de facto, duas personagens opostas, digamos assim, mas em que, sobretudo, uma delas, que é Sara, tem esta recusa permanente de utilizar a língua falada. O que é que poderá estar por detrás desta recusa permanente e inflexível? Uhum. Outras opiniões? Diga. Uhum. Uhum. E há essa luta, a luta por se reconhecer e se aceitar, que é o que nós não fazemos na sociedade em que vivemos. Sempre me questionei sobre o título, Filhos de um Deus Menor, ou Filhos Menores de um Deus. Bom, naturalmente é uma opinião interessante. Em todo o caso, eu penso que vale a pena nós analisarmos duas questões. Uma delas são, de facto, as razões visíveis no filme que levam Sara a recusar a língua falada. O facto de, na família, não ter conseguido e de o próprio pai a ter rejeitado.
de a relação com a mãe ser muito difícil, o que aliás é frequente. Os pais ouvintes que têm filhos surdos têm naturalmente uma incomunicabilidade que dificulta tudo. E os exemplos, que são muito frequentes, mostram que realmente tem sido muito difícil fazer esta relação. Por outro lado, os amigos e o facto de troçarem dela, de acharem que a voz dela é horrível, isso é outro facto visível. Mas há razões ocultas que explicam, digamos, esta atitude da Sara. E isto tem muito a ver, e gostava de ouvir a vossa opinião, tem muito a ver com a história dos surdos, com aquilo que foi a opressão permanente dos surdos ao longo dos séculos, o facto de os surdos terem sempre sido colonizados pelos ouvintes, sempre uma forma de colonização. Tal como o branco colonizou o negro, o ouvinte colonizou o surdo. E naturalmente que isso tem consequências tremendas, com, digamos, interesses profundos que, na verdade, ditaram esta separação. Não sei se estão de acordo com esta análise, mas quando nós vemos aquilo que foi desde a antiguidade, sei lá, nós podíamos ver, naturalmente o tempo não é muito, poderia ler-vos alguns extratos para mostrar que realmente os surdos foram mortos, pura e simplesmente, atirados das montanhas às águias, postos para a comida dos cães, foram, na verdade, submetidos a todo o tipo de opressão, sei lá, transformados em animais de circo, foram postos em hospitais psiquiátricos. Houve, de facto, uma história de maus tratos e de repressão permanente que ditou, no fundo, o comportamento de Sara. Sara, no fundo, representa um povo, o povo surdo. E o povo surdo, naturalmente, só muito tarde é que conseguiu, de facto, a sua emancipação. Isto aconteceu justamente por altura do filme, ou seja, o filme é uma consequência da luta pela emancipação dos surdos. E isso aconteceu na década de 80, não é? Na sequência da afirmação do Black Power, do poder negro, que na verdade foi um pouco antes, na década de 60, todos se lembram, penso, de Martin Luther King e da grande marcha sobre Washington, da luta pela emancipação dos negros. Os surdos vieram a seguir e tomaram consciência de que, de facto, são um povo numeroso. Não sei se têm a ideia de quantos surdos há no mundo, mas, de facto, nós passa-nos um pouco despercebido. Mas, neste momento, existem 130 milhões de surdos no mundo. 130 milhões. Não são meia dúzia. Nós parece que não os vemos, porque, na verdade, não dão nas vistas, não se nota que são surdos, mas, na verdade, existem 130 milhões de surdos. É o outro continente. Há um escritor francês que tem um livro que chamou O Planeta dos Surdos, porque ele diz que, de facto, é o 6º continente, pelo seu número. Isto determina que, realmente, os surdos, com toda a maquinaria que utilizam, de aparelhos, de implantes, tudo isto faz dos surdos um negócio gigantesco, que naturalmente os ouvintes aproveitam. E, portanto, esta luta permanente que leva, de facto, os ouvintes instalados a querer dominar os surdos porque não querem perder este comércio, este negócio, esta indústria, e muitos não querem perder esta profissão, e, portanto, digamos que é esta luta pela emancipação dos negros, dos surdos, que leva, de facto, Sara a ter os comportamentos que tem, as atitudes que tem, e a tornar este conflito bastante mais visível. Mas gostava de ver se estão de acordo, se acham que é esta a boa explicação. Uhum. Bom, diga. As pessoas surdas são de facto diferentes das pessoas ouvintes, mas é importante que as pessoas vivam entrosadas, porque as vidas serão semelhantes. E, portanto, é importante que elas vivam em comunidade. E era importante que também conseguissem comunicar umas com os outros, porque eu acho que o futuro é feito dessa união e não da separação da comunidade surda e da comunidade ouvinte. Claro, ninguém quer separar. Às vezes é difícil unir,
E é muitas vezes, sei lá, complicado, de facto, gerir esta dificuldade de comunicação. Porquê? Porque as línguas gestuais são uma descoberta recente. Aliás, não é por acaso que este filme, em 1986, defende causas como, digamos, a das línguas gestuais. Isto é, mostra-se no filme que realmente a língua gestual é uma língua tão natural como qualquer outra. Isso levou, de facto, a desenvolvimentos no campo das ciências, na área da investigação linguística, que, na verdade, mostra que uma língua gestual, estruturalmente, é praticamente idêntica à língua falada. Tem exatamente os mesmos componentes, tem uma matéria física, que no caso dos ouvintes é o som, para os surdos é a imagem, é visual, mas é uma matéria física também, observável, e tem naturalmente tem corpo e alma, como nós dizemos, e tem significações que são as mesmas. O que acontece é que, porque os surdos apreendem o mundo através dos olhos, e os ouvintes apreendem através dos olhos e dos ouvidos, e de facto digamos que há uma configuração mental que é diferente. O que não significa mais pobre, porque na verdade nós verificamos que os surdos veem muito melhor do que nós, porque concentram na visão toda, digamos, aquilo que alguns autores chamam a convergência dos sentidos. E, portanto, eles têm capacidades que nós estamos muito longe de ter. E, por isso, eles podem perfeitamente construir-se, é perfeitamente possível, digamos, a formação e o desenvolvimento dos surdos através de áreas como, digamos, as artes visuais, todas as artes visuais, desde a escultura, a arquitetura, a pintura, o filme, o desenho. Há, de facto, toda uma série de componentes que podem assegurar um desenvolvimento muitíssimo rico e, como é evidente, os surdos que aprendem língua gestual e que se desenvolvem tal como os ouvintes, estão perfeitamente em condições de adquirir a língua escrita, nomeadamente, aliás, é aquilo que hoje se faz, os surdos aprendem a língua gestual, desenvolvem-se, crescem normalmente e a seguir estão em condições de aprender uma língua escrita do país onde vivem. E, portanto, através dessa língua escrita têm acesso a todo o património cultural, a toda a história da humanidade, digamos assim, porque têm, de facto, a possibilidade de se informar como qualquer ouvinte. Ora bom, mas há depois questões que aqui se põem. Por exemplo, para mim era interessante nós vermos, digamos, o modelo de escola que aparece representado no filme. Será a escola, a boa escola para os alunos surdos? Será que as personagens, como o diretor, como o professor Leeds, será um bom professor? É um bom professor ou não? Qual é a vossa opinião? Eu acho que o professor tem uma atitude positiva e é uma pessoa com a paciência que é necessária e quer que os surdos se tornem iguais aos ouvintes. Este é um professor que sabe que deu conta de que há surdos que são capazes de ser como os ouvintes. Por exemplo, vimos a cantar e a dançar, portanto, achar que eles têm as mesmas possibilidades. Poderíamos dizer que é um excelente professor a ensinar coisas erradas. O Amilcar, sim. Sou eu, este aqui, sou a Amilcar. Diga lá, queres explicar? À medida que vi o filme, sinto que ele também discrimina. Ele é um professor, digamos, com capacidades notáveis. É um homem simpático, é afável. Ele consegue, de facto, ser extremamente, digamos, simpático e envolvente para os alunos. Isso não há dúvida nenhuma. É uma pessoa com a qual simpatizamos de imediato. Acontece é que a escola de surdos não está orientada para os objetivos certos.
E, nesse aspecto, o professor, na verdade, não está ao serviço de um bom modelo de escola para surdos. Essa aí é a questão, tal como o diretor. O diretor, o primeiro aviso que fez foi logo, aqui não há inovações. As inovações estão lá no passado, quando eu era jovem, agora nada muda. Não queremos mudar nada. Isto é, nós queremos que os alunos surdos falem. Ora, muitas vezes os alunos surdos não podem falar. Os alunos surdos têm de ter a sua língua. E, pelo menos, como língua materna, digamos assim, ou como língua natural, é essa a que está ao alcance deles. Não há outra. A outra língua que vem a seguir será, eventualmente, uma língua escrita, quando a língua gestual esteja perfeitamente consolidada. Portanto, é aqui que nós temos de pôr em causa este modelo de escola, que não é uma escola para surdos, este modelo de professor, que não é, digamos, o professor que está ao serviço dos surdos, mas está ao serviço dos ouvintes e da cultura dos ouvintes. E eu fico a pensar, por exemplo, que diferenças existiriam numa escola pensada por Sara. Que escola é que ela concebe? Que tipo de escola é que ela quereria organizar? E que tipo de escola é que, na verdade, está na concepção de James, de Leeds? Como podem ver, são duas escolas completamente diferentes. Para a Sara, obviamente, uma escola de surdos tem de ter a língua gestual como língua de ensino e de aprendizagem, como língua de comunicação, como língua da comunidade escolar, na verdade. Não há outra maneira, e penso que hoje o consenso é total sobre isso, enquanto que James se enquadra ainda no modelo de escola oralista, que é uma escola ultrapassada e que hoje ninguém defende. Hoje essa escola está perfeitamente condenada. Nós temos tido muitas, eu conheci muitas escolas no país, conheci outras no estrangeiro, e na verdade hoje a escola para surdos em língua falada é uma escola que não serve. Esta é a questão. Outras questões que vos pareçam realmente interessantes. Eu tenho uma turma de alunos em Lisboa de surdos. São todos adultos, muitos são professores já e estão, portanto, a concluir a licenciatura em língua gestual portuguesa. E entrarão no próximo ano no mestrado. O que eu verifico é que os surdos profundos, congénitos, na verdade, eles nunca comunicam em língua falada. Alguns são mesmo incapazes, tal como Sara. Outros, na verdade, ou porque ouviram no início, e portanto, sei lá, por exemplo, Sara nasceu ouvinte, ela ensurdeceu apenas aos 18 meses, e portanto, provavelmente, ela poderia ter outra capacidade para entender o mundo. Simplesmente há ali, aquilo que marca, de facto, a personalidade de Sara é a revolta contra uma comunidade que, na verdade, maltrata os surdos e que fez dos surdos praticamente escravos. Portanto, há uma posição muito mais ideológica e muito mais política do que propriamente uma capacidade linguística. Mas a verdade é que ela recusa. Agora, o que acontece, e eu tenho essa experiência de várias circunstâncias, os surdos entre si nunca falam, mesmo quando sabem fazê-lo. Os surdos entre si comunicam em língua gestual. Sempre. Sempre. Não têm outra língua. E, portanto, nós temos de saber respeitar isto. E por isso é que hoje as escolas de surdos, naturalmente, têm sempre como primeira língua e como língua de comunicação a língua gestual, embora, por exemplo, em Portugal ainda haja muitas dificuldades nessa área, porque ainda não há professores suficientes para ensinar matemática, para ensinar ciências ou história em língua gestual, e, portanto,
as melhores escolas em Portugal têm, de facto, a língua gestual nas cadeiras, digamos, ligadas à língua portuguesa e, portanto, nas outras têm de recorrer a intérpretes, mas há outros países, a Suécia, eu estive na Suécia justamente para ver o funcionamento das escolas na Suécia, aí a comunicação é totalmente em língua gestual. Totalmente. Portanto, digamos que existe uma política muito mais clara do que entre nós. Nós temos escolas de surdos, temos os surdos distribuídos por vários modelos de escola. Temos surdos nas escolas regulares, misturados com os ouvintes, e, portanto, de um modo geral, são o patinho feio que não consegue integrar-se nos trabalhos da turma. Depois temos surdos em escolas de referência, que, na verdade, também estão muitas vezes dispersos. Nós temos escolas de referência que têm 2 alunos no pré-escolar, depois têm 3 no primeiro ciclo, mas em turmas diferentes, depois têm outros. Quer dizer, não existe verdadeiramente uma comunidade de surdos. Logo, eles não podem comunicar em língua gestual. E temos depois algumas exceções, que é o caso da Casa Pia, que finalmente funciona já em termos bastante aceitáveis e, portanto, em que a língua gestual já tem um papel determinante e, portanto, digamos que aí já se pode assegurar o normal desenvolvimento dos surdos. Noutros casos é, de facto, muito complicado. Outras questões? Verdade. Na verdade, o que a minha amiga acabou de dizer, existe, porque de facto, muitas vezes as entidades patronais são de tal forma estúpidas que não aceitam estas pessoas surdas com esta naturalidade, que elas comunicam com as mãos. E, portanto, o que torna também a sua vida mais difícil, as suas vidas mais difíceis. É muito difícil. Eu estive numa escola sueca que, na verdade, funcionava toda, portanto, desde o pré-escolar, toda em língua gestual. E, portanto, digamos que o crescimento das crianças se fazia normalmente. Aos 18 anos, todos estavam no ensino secundário. Na Suécia não há reprovações, ao contrário daqui. E, portanto, digamos que o percurso era normalíssimo. E, a certa altura, eu questionei justamente sobre isto. Se realmente não entendiam que, no fim da escolaridade, do ensino secundário, eles não têm universidade para surdos, porque são um país pequeno como nós, se no fim dessa escolaridade os surdos não caíam um pouco no vazio. E a resposta que eu tive foi um pouco esta. Na verdade, nós temos de preparar melhor a sociedade para receber os surdos. Aliás, na Suécia, uma grande percentagem dos cidadãos pode comunicar em língua gestual. Já estão preparados, os pais automaticamente recebem apoio, os pais de alunos surdos automaticamente têm apoio gratuito e acesso a cursos de língua gestual gratuitos para poderem comunicar com os filhos, mas aquilo que me disseram foi esta coisa simples. Para nós, o importante é que o desenvolvimento da criança surda se faça de forma normal e que, portanto, eles tenham capacidades cognitivas tão desenvolvidas como os ouvintes e que, na verdade, não haja dificuldades de raciocínio, de pensamento, de questionamento, que eles estejam em condições para poder, de facto, enfrentar a vida por eles. E, realmente, não há dificuldades na Suécia para a colocação dos cidadãos surdos, para além daquilo que é normal. Eles têm ocupações, e aliás hoje, digamos que a sociedade absorve muito bem tudo isso. Nós ainda estamos numa fase muito primitiva, digamos assim. A Suécia reconheceu a língua gestual em 1980, nós só em 97. Portanto, digamos que estamos ainda num processo de crescimento.
as nossas primeiras escolas de surdos são muito recentes. Ou melhor, nós tivemos escolas de surdos muito antigas, mas a funcionar erradamente. Esta escola que nós vimos no filme, nós tivemos-la, inclusivamente aqui em Coimbra, tal qual, sem pôr nem tirar. Simplesmente, digamos que essas têm os dias contados. Agora, as escolas recentes a funcionar em língua gestual é que ainda são muitíssimo poucas. Aí é que nós temos de dar os próximos passos. E mais, e temos de facto de formar professores. E é nesse trabalho que eu tenho estado envolvido, sobretudo com a Universidade Católica em Lisboa, no Instituto de Ciências da Saúde, e na verdade dali já saíram algumas dezenas de professores que o nosso Ministério ainda não tratou de legitimar. Isto é, continuamos a não ter um quadro de professores surdos para poderem, de facto, concorrer e empregar-se normalmente. São técnicos que têm emprego ou não, conforme as circunstâncias, e realmente a situação está longe de estar estabilizada. Mas o caminho é este. O caminho é este. É nós termos, de facto, escolas com crianças que aprendam a língua gestual desde os 3 meses para aí adiante. Aliás, se eu vos disser que noutros países, por exemplo, nos países nórdicos, na Suécia pude ver isto, as crianças no próprio hospital onde nascem já têm a iniciação à língua gestual. E portanto, podem logo, desde os primeiros meses, começar a comunicar, ou a observar, porque a linguagem gestual é visual e digamos que é mais rápida do que o som, de um modo geral, começam a comunicar um pouco antes dos ouvintes. São mais rápidos. E, portanto, desde que o façam, desde que nascem, naturalmente não têm qualquer desvantagem. Pelo contrário, até podem acelerar um pouco. E, portanto, estas escolas que nós hoje temos, bilíngues, portanto, com a língua gestual, nos primeiros anos de vida até à escola primária. Entram na escola primária e começam a aprendizagem da escrita, normalmente, como as outras crianças. Mas, de qualquer modo, já têm aí o cérebro desenvolvido, que era aquilo que não tinha noutros tempos. Por exemplo, as escolas de surdos de há uns anos atrás, as crianças chegavam com 7, 8, 9, 10 anos, sem língua nenhuma. Nem falada, nem escrita, nem gestual, nada. O que significa que o desenvolvimento cognitivo estava altamente comprometido. É isso que hoje, na verdade, procuramos inverter. Sim. Ao mesmo tempo, eu julgo que a língua gestual hoje é necessária, bem como a língua falada para aqueles que conseguirem produzir, precisamente porque, da minha experiência, arranjar trabalho, os surdos têm muita dificuldade em arranjar trabalho, se não conseguirem oralizar qualquer coisa, se não conseguirem terem um pouco desta língua. Eu julgo que há surdos muitíssimo habilidosos e talentosos e que as empresas não os recrutam na medida da sua surdez. Sim, mas não é o facto de poderem oralizar alguma coisa ou fazer leitura labial que conseguem ouvir. É evidente. O surdo nunca consegue ouvir. Se é surdo profundo congénito, nunca consegue ouvir. E, portanto, tem de ter, de facto, a sua própria língua. E isso é que é fundamental. Agora, é absolutamente fundamental também que a própria sociedade cuide de ocupar os surdos. Nós, hoje, poderíamos, só em escolas de surdos, poderíamos ocupar a maioria dos surdos que temos no país, que não são tantos como isso. E, na verdade, é esse trabalho que ainda não está feito e que é necessário fazer. Veja, naturalmente, noutros países, por exemplo, na Dinamarca, eu estive na Dinamarca instalado numa antiga escola de surdos. E digo antiga porque era uma escola onde, na verdade, todos os surdos que tinham algum resíduo auditivo e que tinham acesso à língua falada, na verdade, foram integrados nas escolas regulares. Quando o surdo tem alguma capacidade de audição e tem a possibilidade de aprender a falar, o lugar dele é na escola dos ouvintes, como é evidente. Agora, quando o surdo é surdo profundo congénito
e não consegue uma comunicação normal em língua falada, o lugar dele tem de ser numa escola de surdos. É, de facto, o caminho, penso. Uhum. Eu fiz uma descoberta por satélites em que dois satélites Eu vou dar a voz daqui. Este senhor está a dizer é que muitas vezes se apercebe, e falou dos painéis satélite, em que percebeu que os técnicos muitas vezes que vão instalar estes materiais ou estas tecnologias não estão assim tão habilitados quanto nós confiamos neles. Ou seja, que ele deu conta que conseguiria fazer muito mais com aquele aparelho do que propriamente o técnico que lá foi. Eu lembro-me que um dia descobri que o posicionamento da antena satélite não estava. Diziam que ela não conseguia trabalhar melhor do que aquilo. Até passa a corrigir também o que disse. E portanto percebi que a parabólica que lá tinha possibilitava-me acesso a outros canais que os técnicos me diziam que não. Até que eu insisti e descobri que de facto mexendo nessa mesma antena conseguia ter acesso a muito mais canais do que aqueles que me diziam que eu tinha acesso. Portanto, e nós somos surdos, não sabemos estas coisas. Claro, Portanto, claro. devíamos mostrar esta descoberta. Mas o que está em causa não são as capacidades dos surdos, porque essas... Bom, nós temos de ter em conta o seguinte: de facto, a investigação científica, a partir dos anos 60, deu a volta em 2 ou 3 campos fundamentais. O primeiro campo fundamental teve a ver com, digamos, a descoberta de que as línguas gestuais, e neste caso a língua gestual americana, American Sign Language, era uma língua natural, ao contrário do que se pensava. Pensava-se que as línguas gestuais eram códigos restritos para, digamos, imitar as línguas faladas. Não são. São línguas naturais exatamente com a mesma dimensão. Uma língua gestual tem um número ilimitado de sinais, um número ilimitado de comunicações possíveis e, portanto, nesse aspecto é tão rica como qualquer língua falada. Não tem qualquer limitação a esse nível. Isto foi uma descoberta dos anos 60, que na verdade veio a desenvolver-se nos anos 80, como digo, começou o reconhecimento das línguas gestuais, não só a nível mundial, mas como em várias as organizações internacionais, mas como, na verdade, a maioria dos países, a partir de 80, um agora, outro depois, mas hoje praticamente todos os países já reconheceram a língua gestual como a língua natural dos surdos e a língua oficial. A língua gestual portuguesa é a língua oficial dos surdos portugueses. E, portanto, este reconhecimento, parecendo que não, é extremamente importante. Por outro lado, digamos que esta luta pela emancipação dos surdos, que teve grande expressão nos Estados Unidos, onde há, de facto, muitos milhões de surdos, levou ao desenvolvimento da investigação, nomeadamente da neurobiologia e ao estudo do cérebro do surdo. Porque, na verdade, isso permitiu-nos verificar que o surdo, que não tem outras doenças, como os ouvintes, que podem ter outras, o cérebro do surdo é exatamente igual ao do ouvinte. Embora haja, digamos que, formas de desenvolvimento que são sensíveis. Por exemplo,
Mas isso tanto nos surdos como nos ouvintes. Por exemplo, o facto de aprender a ler provoca desenvolvimentos ao nível do cérebro que, na verdade, são fundamentais. Ora, todos os estudos que se fizeram sobre o cérebro dos surdos mostram que realmente eles têm exatamente o mesmo potencial que tem o cérebro do ouvinte. E, parecendo que não, nestes últimos anos tem havido imensas publicações sobre isso para mostrar que, na verdade, não há nenhuma razão para que os surdos se sintam diminuídos ou inferiorizados em relação aos ouvintes. E, portanto, o facto de Sara tomar as atitudes que tem, é evidente que aquilo que se pretende é a afirmação de um povo, de uma cultura, de uma língua, de uma ideologia, e que, na verdade, ela representa admiravelmente e consegue, de facto, mostrar que, na verdade, o caminho dos surdos é outro que não o da escola onde ela, de facto, andou e onde era empregada. Outras questões? Sim. Naturalmente, a opção é simples. Eu tenho um filho surdo e tenho de tomar a opção, ou quero que ele se desenvolva e que cresça e que seja uma pessoa, digamos, perfeitamente autónoma e responsável, ou quero que ele fique dependente para toda a vida. E, portanto, se eu quiser mantê-lo na família e não o deixar contactar com outras pessoas surdas, aprender e cultivar a língua gestual, é evidente que é a opção pelo não desenvolvimento e, portanto, pela dependência, pela não autonomia. Agora, se eu pretendo, de facto, dar ao meu filho uma educação de qualidade e um desenvolvimento mental, intelectual superior, é preciso fazer a opção pela escola de surdos. Isso hoje faz-se de várias maneiras. Aliás, eu pude verificar que, de um modo geral, os países têm muitas vezes, os países da nossa dimensão têm uma grande escola de surdos profundos. E, portanto, essas escolas têm autocarros a funcionar diariamente em quantidades enormes. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a escola em Estocolmo tem 14 autocarros, 14, para os transportes diários dos alunos que vivem, digamos, de forma acessível. Mas tem um dormitório. Portanto, os alunos surdos ficam lá durante a semana, ao fim de semana vão passar esse fim de semana com os pais. Aliás, como funcionou aqui em Coimbra, por exemplo, no Instituto de Surdos Mudos de Bencanta, as crianças estavam durante a semana na escola, ao fim de semana iam a casa. Curiosamente, a minha experiência diz-me esta coisa singular. Os pais queriam que a escola estivesse aberta o maior número de dias possível ao longo do ano. A escola, por sua vez, tentava reduzir o número de dias e alargar as férias porque, na verdade, não tinha interesses em que fosse de outra maneira. Portanto, isto só para dizer o quê? Que muitas vezes os próprios pais, com as dificuldades que se levantam ao nível da comunicação, preferem, de facto, que os filhos estejam numa escola onde se sintam bem e onde estejam bem, do que propriamente numa casa onde, como se viu com Sara, não tinham, de facto, o melhor ambiente. E, portanto, eu penso que, no fundo, hoje, nós podemos ter famílias onde as crianças surdas têm aí uma vida complicada, mesmo que os pais façam todo o esforço e tenham todo o empenho em as acompanhar.
mas o facto de se ver que elas estão contrariadas, que não comunicam, isso complica. Eu pude ver, por exemplo, sei lá, com uma criança surda de 5 anos. Foi acolhida numa determinada escola e, na verdade, no início houve muito a preocupação, como é que ela vai reagir, nunca tinha saído dos pais. E ao fim da primeira semana foi passar o fim de semana com os pais. Estávamos preocupados com o facto de ela poder não querer regressar. Pois bem, ela, quando regressou, de imediato disse adeus à mãe e foi ter com os companheiros, porque já estava a ver que com os companheiros tinha uma comunicação normal, logo ao fim dos primeiros dias. Isto é, o surdo tem consciência de que a comunidade dele é a comunidade que comunica em língua gestual. E muitas vezes não os pais que não sabem comunicar. E isso cria rupturas enormes e dificuldades muito grandes, como foi o caso de Sara, que na verdade foi rejeitada pelo pai e com a mãe teve a relação que teve. Portanto, nós temos de ver o seguinte: o que é bom para as crianças? Aquilo que é bom para uma criança surda, profunda, congénita, é aprender língua gestual e relacionar-se com as outras crianças que comunicam em língua gestual. De outro modo, ficará atrofiada. E isso acho que não interessa a ninguém. Outras questões? Eu julgo que há muitos surdos que não respeitam a língua gestual na sua estrutura, tal como nós dizemos uma frase em português de uma determinada maneira. Eu julgo que há muitos surdos que muitas vezes dão cabo, com esta expressão da língua gestual. Há alguém que diz que não, a Amilcar acha que não. O Amilcar diz, eu julgo que há muitos surdos que, ao contrário do que este senhor está a dizer, têm uma língua gestual própria, não é? Portanto, e que cada pessoa se exprime de uma determinada maneira, mas que não tem a ver com o prejuízo da própria língua. Como nas línguas ouvintes, como nas línguas faladas. Naturalmente, há quem utiliza a língua de forma exemplar e há pessoas que, na verdade, maltratam a língua a cada passo. A verdade é que as pessoas que aprendem a língua gestual desde crianças e crescem nessa língua, de um modo geral, são excelentes executantes. Eu tenho uma aluna que é surda profunda congénita e é cega. Este ano foi a minha melhor aluna. Tem 46 anos. Naturalmente que ela não nasceu cega, nasceu surda, não nasceu cega e, portanto, durante a sua vida pôde aprender língua gestual, que ela utiliza de forma exemplar. E, portanto, digamos que a esse nível ela comunica com toda a capacidade. Como é que assiste às aulas, por exemplo, e como é que participa nas aulas? Ora bem, de mãos dadas com um colega, um põe as mãos por baixo, outro por cima, e ela consegue perfeitamente participar. Nós estamos na aula e ela, de repente, levanta o braço e dá os seus pontos de vista e intervém de uma forma espontânea e com toda a capacidade. E, de facto, o facto de ser surda e de ser cega simultaneamente não a impede de ter uma vida mental e intelectual impressionante, notável, com perspectivas de investigação, inclusivamente sobre o modo de educar as crianças cegas e surdas simultaneamente. E, portanto, só para dizer que existem, de facto, mecanismos e existem, digamos, metodologias que permitem perfeitamente a integração destas pessoas na sociedade em que vivem. Foi a aluna que já me impressionou mais na minha vida. Pois era isto que eu também queria, que eu estava a tentar dizer há pouco. É que, de facto,
essa integração é fundamental, não é? Surdos e ouvintes, que haja essa capacidade de se entrosarem. Uhum. Exato, exato. Aliás, eu devo dizer que Eu julgo que é uma mistura semelhante à mistura das raças. A mistura entre a comunidade surda e ouvinte é igual à mistura das raças. Assim como nós vivemos num mundo multicolor, eu julgo que também podia ser multilinguístico e exato, integrado. exato. Aliás, penso que Como a amizade. Aliás, penso que no filme que nós vimos, no fundo, o que nós temos é um casamento entre raças diferentes, entre culturas diferentes, entre povos diferentes. Portanto, duas pessoas que, no fundo, são, digamos, personagens extremamente simpáticas, a Sarah e o James, a verdade é que eles pertencem, digamos, a povos diferentes. Eles são de nacionalidades diferentes. E é isso que muitas vezes os leva a ter alguma dificuldade de entendimento e, portanto, a criar conflitos que, de um modo geral, não seria necessário. Por isso é que, como digo, de um modo geral, digamos, esta diferença de línguas e de culturas afasta a aproximação das pessoas e são raros os casamentos entre surdos e ouvintes. Naturalmente, isso é a prova de que realmente há alguma dificuldade. Mais questões? Eu acho que a linguagem gestual é muito importante. Se não houvesse linguagem gestual, era difícil para nós aprendermos e é uma forma de nos salvar e conseguirmos. Exato, se não tivéssemos linguagem gestual, não aprendíamos a escrever. E primeiro aprendemos a linguagem gestual, depois aprendemos a escrever e depois, quem tem vontade e capacidade, aprende a oralizar. Uhum. Esse é um facto e realmente um dos grandes problemas que nós temos com os pais ouvintes é o facto de eles muitas vezes pensarem não, língua gestual não, eu quero que o meu filho aprenda primeiro a língua falada. Mas não se dão conta de que estão a pensar numa impossibilidade. Porquê? Se a criança aprender a língua gestual, automaticamente se desenvolve e fica apta a aprender novas línguas. Se não aprender língua gestual, não ficará apta a aprender absolutamente mais nada. E, portanto, este é que é o problema. Nós verificamos que as nossas crianças ouvintes, por exemplo, nascem e aprendem sem ser ensinadas. Alguém, aos 2 anos, ensina gramática a um filho, a uma criança, ou ensina, sei lá, que é um substantivo ou um adjetivo. Não. A criança, digamos, que constrói a sua língua na sua relação com a comunidade que a envolve. A criança surda fará exatamente o mesmo. Se ela estiver numa comunidade onde possa, de facto, ter uma língua acessível, ela aprende normalissimamente. E, portanto, é esse ambiente de aprendizagem que é preciso criar. Nós temos de criar condições para que as crianças surdas possam aprender na sua comunidade. E há bocadinho, quando falou que há muito poucos surdos e, portanto, que é muito difícil, naturalmente, bom, não há tão poucos como isso. Nós, em Portugal, há cerca de 10 a 11 mil surdos. De um modo geral, em cada 1000 habitantes há um surdo. Há um que nasce surdo. E também em cada 1000 habitantes há um que ensurdece depois de nascer. Bom, o que dá uma comunidade razoável. O que significa que nós, por exemplo, no nosso país e no nosso sistema educativo, temos cerca de 1000 surdos. Cerca de 1000 surdos. Se nós fizermos escolas devidamente localizadas, nós podemos ter 6, 7, 10 escolas, desde o norte até ao sul do país, de modo a poder absorver os surdos por regiões e numa relativa proximidade, digamos assim. E, portanto, mesmo que haja necessidade de algumas crianças ficarem durante a semana na escola, elas podem perfeitamente ter contacto com os pais e, ao fim de semana, estarem juntos. Porque, na maioria das famílias ouvintes também, muitos pais só veem as crianças ao fim de semana.
E, portanto, é muito difícil, porque os pais trabalham, saem cedo, não há tempo para estarem com elas, e, portanto, o convívio é mínimo. E, portanto, digamos, esta separação, que é dolorosa, como é evidente, os pais têm a impressão de que realmente é um afastamento muito grande, mas a verdade é que o fim de semana permite perfeitamente refazer essa relação e, portanto, existirem condições para que as coisas funcionem bem e para que o desenvolvimento se faça, que é aquilo que é fundamental. Portanto, nós, neste momento, temos 20 e tal escolas de referência para surdos, e eu penso que são demais e que as escolas de referência não funcionam bem. Isto é, são escolas feitas para ouvintes e os surdos têm de se adaptar. E eu penso que não pode ser assim. Os surdos têm de ter uma escola que funcione em pleno na sua língua, na sua cultura, com um currículo próprio, porque o currículo dos surdos tem de ser diferente. Têm de ter, digamos, áreas de aprofundamento diferentes, porque têm capacidades e competências para isso, para aprender através da imagem, através do filme, através do movimento, através da dança, enfim, de toda uma série de atividades culturais que estão perfeitamente ao alcance do surdo e, portanto, o desenvolvimento faz-se de muitas maneiras. E, portanto, se nós concentrarmos os surdos em 10 escolas, teremos 10 escolas com 100 alunos, é um número mais do que suficiente para termos uma boa comunidade. Concentramos também os recursos, isto é, os professores que temos concentram-se e, portanto, podem atender mais alunos, porque neste momento os surdos dispersos, por exemplo, por um distrito, passam mais tempo a viajar do que propriamente com os alunos. O que nós queremos é que eles estejam concentrados e, portanto, a rede de escolas para surdos tem de ser ainda encurtada. Já houve um avanço muito grande e positivo, mas é preciso continuar, de facto, a reduzir o número de escolas, de modo a fazer essa concentração e um melhor aproveitamento dos recursos. Não sei se há mais questões, se vamos ficar por aqui. Bom, mais uma vez comprovo que as pessoas surdas são extremamente participativas, talvez mais do que as ouvintes, Eu verifico isso nas minhas aulas com os alunos surdos. De um modo geral, quando começamos a discutir um tema, todos querem intervir. Todos fazem questão de dar a sua opinião, de participar, etc. O que é bom e realmente eu acho que isto torna, de facto, o trabalho muito mais agradável e muito mais participado, muito mais envolvente. Não sei se podemos ficar por aqui. Muito bem. Então... sim, senhor. Uhum. Bom, é verdade. Devo dizer que há duas questões importantes que se prendem com isso. Primeiro, as crianças ouvintes que aprendem língua gestual têm, de facto, benefícios muito grandes e há alguns países que estão a pôr isso em prática. Bom, é mais uma língua. E é uma língua que desenvolve novas formas de raciocínio. E, portanto, isso é importante. Por exemplo, em escolas inglesas, muitas crianças, de facto, desde os primeiros anos, aprendem língua gestual com grande benefício e com reflexos evidentes no seu desenvolvimento. Por outro lado, de facto, se nós tivermos, tal como na Suécia, por exemplo, que é um caso evidente, se tivermos um grande número de pessoas a comunicar em língua gestual, isso facilita enormemente a integração dos surdos e a relação dos ouvintes com os surdos. Portanto, se nós procuramos aprender inglês, alemão, espanhol, etc., por que é que não havemos de aprender a língua gestual, que, na verdade, pode ser um avanço muito grande? Claro. Claro. Não,
Uhum. para uma escola e só vê ao fim de semana. Mas tenho a certeza absoluta que se viesse o Benfica ou o Sporting para levar essa criança para jogar futebol, os pais não hesitavam. Pois, é verdade. Não é verdade? É verdade. É verdade. Eu penso que Por vezes nem é o sistema, é mais a mentalidade democrática da parte das pessoas. É que nós. barreira. Exato. Eu acho que é fundamental para nós sabermos o que é que importa fazer. É fundamental nós vermos quais são as necessidades reais das crianças surdas. Quais são, digamos, as condições do seu desenvolvimento. E deixar de pensar que os ouvintes é que sabem como é que vão de ser as escolas de surdos. Não, não é verdade. As comunidades surdas têm muito mais a sensibilidade daquilo que precisam e do modo como aprendem melhor do que propriamente os ouvintes. Porque é que eu hei de ditar a minha lei sobre digamos, as comunidades surdas? Eles hoje têm, de facto, essa capacidade e, felizmente, que isso está a ser entendido e penso que cada vez temos menos dificuldades relativamente a isso. O problema é, de facto, em continuar a desenvolver as estruturas necessárias e a informar as pessoas necessárias para podermos, de facto, dar aos surdos e à comunidade surda aquilo a que têm direito. Mais uma questão. Aquilo que acabou de opinar, leva-nos a esse futuro que eu falo, juntos. Uhum. Juntos Sim. caminharmos, sim. Verdade. Eu acho que é isso que nos faz viver e ser mais felizes. Muito bem. Então, da minha parte, bom, queria agradecer a vossa presença, a vossa participação, dizer que foi para mim um prazer. Sempre que se trata de debate sobre surdos, eu naturalmente sou parte interessada e, portanto, foi com muito gosto que aqui estive e, naturalmente, estarei disponível para outros debates que possam seguir-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Por sinal, consegues ouvir o mundo?